Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentem-se um momentinho, por favor. Queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, que palavra bonita o Senhor nos dá. Para todos nós, é claro, hoje pensar o que nós precisamos fazer para ser salvos. O que nós precisamos fazer para receber em herança o reino de Deus. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas com a salvação, com o reino de Deus, mas assim, pensando lá distante no futuro. Jesus hoje está abrindo os nossos olhos, por quê? Porque Ele fala para todos nós
E o mundo, nós chegaremos um dia, é claro, ao nosso fim. Todos nós temos o nosso fim. Então, não devemos ficar preocupados com o fim do mundo. Nós não podemos ficar preocupados com o final dos tempos. O próprio Jesus diz: só o Pai é que conhece, só o Pai é que sabe, ninguém mais. E hoje, no Evangelho, vocês viram o início do Evangelho dizendo algumas pessoas comentavam, elas falavam entre si a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Eles ficavam admirados com aquilo que é belo, com aquilo que esteticamente é bonito, com o luxo e a beleza do templo. Mas Jesus olha para eles e diz: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então é muito importante entender a palavra de Jesus. Ele fala para todos nós daquilo que é mais importante, que é necessário. É claro que o mundo chegará ao seu final, a nossa existência chegará ao seu final, mas é preciso que nós nos ocupemos com aquilo que vale a pena, com aquilo que realmente é necessário. Eles perguntaram: Senhor, quando vai acontecer isso? Jesus não fala de quando vai acontecer. Isso é mistério de Deus. O final dos tempos virá, o final do mundo virá, o final de tudo chegará. Chegará o momento da vinda do Senhor, e Ele virá sobre as nuvens, Ele virá cheio de poder, Ele virá na sua glória, e Ele julgará o mundo. Isso acontecerá, queridos irmãos. É a parousia, é a vinda número 2, é a segunda vinda de Jesus glorioso. Mas aqui Jesus está dizendo: não devemos ficar preocupados com a segunda vinda dele. Nós não devemos ficar preocupados com o futuro. Nós não devemos ficar preocupados com as coisas que virão distante. Nós temos que pensar no hoje, aqui e agora. Jesus está dizendo: olha, por causa dessa preocupação, por causa de ficar pensando no final do mundo, no final dos tempos, virá muita gente esperta para nos enganar. Olha o que ele diz: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então, isso que a gente escuta muita gente falando por aí, né? É o fim do mundo, é o fim dos tempos, o Senhor está chegando, o Senhor está vindo, e etc. Né? Quanta gente não pensa assim e fica falando da vinda de Jesus, mas não se preocupa com o coração, não se preocupa com a sua vida, não se preocupa com o seu interior, não se ocupa em viver a fé, não se ocupa em fazer o bem, não se ocupa em trabalhar e servir a Deus, não se ocupa com a missão de cristão que tem. Então há uma preocupação distante, há uma preocupação longínqua, há uma preocupação vazia. Então essa preocupação nos cega, né? Então a gente não pode ter uma preocupação subjetiva, meramente psicológica ou emocional. Nós temos que pensar sim no reino de Deus, nós temos que pensar sim na vinda do Senhor ao nosso encontro e no nosso encontro com Ele. Mas a gente tem que pensar vivendo, com os pés no chão, com as mãos na massa. Nós temos que pensar, como diz Paulo,
não na nossa ociosidade, não com os braços cruzados, não apenas orando ou rezando, mas trabalhando para que nós possamos comer com dignidade o nosso pão de cada dia. Nós temos que nos ocupar com a obra de Deus. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: antes que tudo isso aconteça, antes, diz ele, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Vocês entendem? Então não fiquem pensando no amanhã, não fiquem pensando no futuro. Nós não devemos nos ocupar com as coisas futuras, porque a Deus elas pertencem. Então a gente tem que viver hoje, aqui e agora. E Jesus está dizendo: viver a fé, testemunhar a nossa fé. Nós vamos viver a nossa missão. Quando ele fala dos discípulos, a missão deles é grande, a missão deles é árdua, eles sofrerão perseguição, serão entregues, muitos morrerão, serão perseguidos até mesmo pelas pessoas mais íntimas, mais próximas, pelos pais, pelos irmãos, as irmãs, pela própria, os membros da família, pelos amigos. Muitos perseguirão os cristãos, e ele termina dizendo: muitos matarão, matarão alguns de vós. Então a gente não pode ter medo, a gente não pode se privar da missão e do trabalho. Nós temos muito a fazer, muito a trabalhar, temos que anunciar o nome de Jesus. Nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que levar a boa nova, nós temos que viver a nossa fé, nós temos que viver juntos, irmãos, amando uns aos outros, servindo com alegria uns aos outros. Se nós não vivemos a fé, se nós não vivemos fazendo bem, praticando bem, fazendo a caridade, vivendo essa experiência fraterna da solicitude, da solidariedade, nós não vamos conhecer a Deus, e nós não vamos conhecer o amor de Deus, e o reino de Deus que virá também não será conhecido e adquirido por nós. Então, essa preocupação não é meramente psicológica, não é meramente subjetiva, não é algo que nos levará a ficar apenas de braços cruzados e olhando para o céu. É preciso olhar para baixo, é preciso olhar para o horizonte, descer a montanha, diz Jesus, porque a nossa missão, ela é do começo até o fim. Porque Jesus disse: ide, é o que ele falou, ide pregar o Evangelho, ide anunciar a boa nova, eu estarei convosco, até quando, diz ele? Até o fim do mundo. Então, essa preocupação deve nos levar a uma missão, a um trabalho, a um engajamento, ao nosso envolvimento com a obra do reino. Edificá-lo, construí-lo, é adquiri-lo também previamente em vida. E aí Jesus vai dizer: olha, então todos vos odiarão por causa do meu nome. Ele está dizendo, antes que tudo aconteça, antes do final do mundo, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós, olha que lindo, que palavra de amor, de carinho, de esperança, palavra que nos consola, nos conforta, nos anima, é uma palavra que não põe medo, mas nos enche de vigor, nos enche de alegria, de esperança, de entusiasmo, para viver a nossa fé. Todos nos odiarão por causa de mim, mas vós não perdereis um só fiozinho de cabelo da vossa cabeça. Por quê? Porque é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.
é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Então está aí, gente. O tema do Evangelho é viver a fé. O tema do Evangelho é viver a missão com perseverança e persistência. Não cruze os braços. Não vamos ficar aí preocupados somente com o final do mundo, né? Isso nos cega. O medo cega a gente. O medo priva a gente. O medo sufoca a gente. Como tantos outros males vão nos sufocando. Nós temos que ser homens e mulheres de fé. Quem tem Cristo não tem medo. Quem tem Cristo não vacila. Vigia diariamente. Sabe que o reino de Deus vindo receberá, né, esse dom e essa graça como herança. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês e outro detalhe importante, porque não só tem gente que fica preocupado com o final do mundo, tem gente que se esquece que antes do fim do mundo nós também vamos ver Jesus. Você e eu, antes que o mundo se acabe, antes da vinda gloriosa de Cristo no final dos tempos, você partirá, eu partirei, nós teremos na morte o nosso encontro com Jesus. Por isso não fiquem olhando somente lá, vamos olhar aqui, porque o nosso dia, o dia da nossa partida, o dia da nossa morte, o dia que o Senhor nos pedirá contas da nossa vida, é um dia misterioso também, é um dia que nós também não sabemos, não conhecemos. Poderá ser hoje, poderá ser amanhã, na semana que vem, mas uma coisa é certa, esse momento virá antes da parousia. Então, vamos nos ocupar em viver a fé. Olha aí o que diz o profeta Malaquias, finalizando aí, olha o profeta Malaquias o que diz: eis que o dia abrasador como fornalha virá. Ele fala, o dia abrasador como fornalha virá, e todos os soberbos, todos os iníquos, todos os homens de coração duro e maus serão queimados como palha. Esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramos. Então, não devemos nos preocupar, porque a justiça de Deus virá, meus irmãos. A justiça de Deus virá, e é a única certeza que nós temos. A única certeza, a justiça dos homens é falha, a justiça humana é doente, é enferma, mas muito além dessa justiça corrompida, que é a nossa, virá a justiça de Deus. Então, nesse dia, os iníquos serão queimados como palha. Mas olha aí o que diz a palavra, olha o que diz o Senhor: para vós que temeis o meu nome, para vós que ouvis a minha palavra, para vós que vos ocupeis em viver a fé, para vós que vos ocupeis em testemunhar a fé, para vós que vos ocupeis em viver a unidade com Cristo, o Evangelho. O que acontecerá? Olha, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Esse sol da justiça é o Cristo glorioso, que virá no final dos tempos, e Ele virá para nos salvar, Ele virá para nos arrebatar, nos recolher como trigo novo, como cordeiros à sua direita. O joio, meus irmãos, será queimado, o mal será destruído, banido, aniquilado, mas o justo, o homem, de coração justo e bom, que vive pela fé, então será recolhido
no celeiro de Deus. Então vamos renovar a nossa fé, vamos viver a firmeza da nossa fé, não vacilemos, não desanimemos, mas sejamos perseverantes e fiéis no caminho, na verdade, na vida que é Cristo Jesus. Vamos ficar em pé.